E aí, tudo bem? Muito bom. Hoje a gente tem... tem mais gente chegando. Deixa eu colocar aqui. Bom dia, Jadson. Hoje a gente tem mais uma aulinha para a gente terminar o nosso livro, né? Semana que vem a gente tem avaliação. Então, a gente tem mais uma aula essa semana. Deixa eu chegar mais gente. Bom dia, João Gabriel. Bom dia, prof. Tudo bem? Tô ótimo com você. Tudo jóia. Daqui a pouquinho vai entrando mais gente, e aí eu vou avisando. Essa semana a gente vai encerrar. Claro que acho que vai dar para a gente revisar mais para frente, né? Mais um pouquinho. A gente vai entrar, vai fazer uma revisão, porque vocês já estudaram isso, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre dissertação. E aí a gente vai revisar um pouquinho mais para frente. Mas ano que vem a gente vai estudar muito, muito, muito dissertação. E a gente vai começar agora, né, na última unidade desse livro, a estudar dissertação. Bom dia, Fernando. Bom dia. Tudo bom? Tô bom. Então, tá bom. Então, a gente vai trabalhar com a dissertação, vai começar a fazer uma revisão bem diferente do que a gente fazia, né, no ano passado. Então, a gente vai trabalhar com essa dissertação já de ensino médio, bem sistemática, bem diferente. Aí a gente vai revisar um pouquinho lá para o final, depois das avaliações até, como essa dissertação ela é nos vestibulares, né? Não sei se alguém esse ano vai treinar para fazer algum vestibular, porque agora é tudo online, né? Fica fácil fazer simulação de vestibular. Se você vai fazer FUVEST, se você quer prestar para algum vestibular grande, você pode fazer online, e isso é bem mais fácil do que você ter que ir lá em São Paulo, do que você ter que ir lá em Cuiabá, do que você ter que ir lá no Sul para fazer o vestibular. Então, tem muitos alunos do segundo ano e alunos de primeiro ano de outras escolas treinando para esses vestibulares de outros estados. Isso é legal, porque aí você não gasta tanto. E a gente vai treinar e vai revisar a dissertação, tá? E aí eu quero que vocês tirem as dúvidas de vocês. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente já pode ir começando, aí depois o pessoal vai chegando. Não? Tudo bem? Deixa eu colocar aqui. Tudo certo? Então vamos lá. Quem tem o livro vai abrir na unidade 6. Hoje tem uma tarefa, né, para entregar, aquela tarefa de antes do feriado, lá atrás, é uma carta de reclamação. Então, enviem essa carta hoje de tarefa, tá? Não se esqueçam. O prazo máximo é hoje, alguém já deve ter enviado, né? Muitas pessoas já devem ter enviado. Redação, unidade 6, página 81. Começa aqui, mas a gente vai abrir, na verdade, vamos ver, capítulo 11, ó, texto dissertativo. Eu quero que vocês abram, para a gente poder conversar um pouquinho. Bom, quando a gente começa a falar de texto dissertativo, e a gente conversa sobre texto dissertativo há muito tempo, né? A gente conversa sobre texto dissertativo desde o 9º ano com vocês, eu já falo com vocês, já apresentei texto dissertativo para vocês desde bastante tempo, então isso não é novidade para vocês. Vocês sabem que dissertar é expor uma opinião e falar sobre um assunto. Para você falar sobre esse assunto, você tem que ter conhecimento desse assunto. Você tem que saber sobre o que você está falando.
E isso é muito importante. É muito importante que você saiba argumentar sobre esse assunto, tá? Então, é expor, só que não é expor de qualquer jeito. É expor de forma organizada e lógica. Tem que fazer sentido para quem está lendo. Então, se eu pergunto para você qual é a sua opinião sobre o trânsito de Campo Grande, você tem que expor para mim, de forma organizada e lógica, a sua opinião sobre isso. E isso é muito importante. Se eu pergunto a sua opinião sobre o problema do lixo no Brasil, aí eu já não quero saber só sobre Campo Grande. Eu quero saber o lixo no Brasil, é maior. Então, você tem que expor de forma organizada e lógica um problema maior, é no Brasil. Se eu peço para você falar sobre o problema da influência da tecnologia nas pessoas, já é maior ainda, porque eu estou falando do mundo todo, é nas pessoas. Eu não estou falando só de Campo Grande, eu não estou falando só do Brasil, eu estou falando do mundo como um todo. Então, de forma organizada e lógica, você tem que falar de todas as pessoas. Então, você tem que entender o texto, o tema, para você poder falar no seu texto sobre ele. Né? E a gente já fez várias técnicas, eu já apresentei várias estratégias, e tem uma frase que eu gosto muito de falar para vocês, que redação não é improviso, redação é estratégia. Você tem que ter uma boa estratégia para fazer texto dissertativo e argumentativo. Não tem jeito. Se você não tem uma boa estratégia, você não vai conseguir fazer esse texto, você vai ficar perdido. Por quê? Como que você vai falar sobre o trânsito de Campo Grande em 4 parágrafos, bons parágrafos, grandes parágrafos, não é parágrafo de 4 linhas, não. É parágrafo que use 30 linhas, que é parágrafo que você ganha nota máxima no Enem, por exemplo. Como que você vai ganhar essa nota máxima usando 4 parágrafos para falar sobre o trânsito que é tão complexo, usando só 2 bons argumentos? Se você não tem conhecimento do assunto, você não consegue. Como que você vai falar sobre um assunto que envolve o Brasil inteiro só em 2 bons argumentos? Ou um assunto que fale sobre o mundo todo, sobre todas as pessoas, só em 2 bons argumentos? Se você não se organizar, não escolheu as melhores palavras, você não consegue. Você fica repetitivo, ou você fica vago, ou você foge do tema, ou você não fala nada com nada. Então, você precisa treinar e ter uma boa estratégia para isso. Qual é a sua estratégia para escrever? Eu já dei várias estratégias, darei outras tantas estratégias, né, em todas as aulas que nós teremos. E nesta aula de hoje, a gente tem uma outra estratégia que dá para você utilizar. Aqui na página 83, para quem está chegando agora, né? Quem chegou depois, bom dia, Isabela, bom dia, João Vitor, que chegou depois, não, foi o Pedro, né? Quem mais chegou depois? Fernando, Fabrício, bom dia para o pessoal que chegou aí depois. A gente está na página 83, capítulo 11. Bom dia, Bruno, que está chegando agora. Página 83, do capítulo 11, tá? E o título dessa página 83 é muito interessante. Fala assim: por que lutar com as palavras? Por que você tem que lutar com as palavras? Você não precisa lutar com as palavras. Lutar com palavras é a luta mais vã. Enquanto lutamos, mal rompe amanhã. Né? Então, é uma frasezinha, um ditado. Você tem que dominar as palavras.
Você precisa dominar as palavras. Um homem eu estou falando no geral, um ser humano que tem uma língua mãe, que no caso nosso é a língua portuguesa, e não domina a própria língua, né, ele não tem condições de trabalhar, de lidar com a sua função, de se comunicar. Em todas as funções que vocês vão exercer na vida, vocês vão precisar da língua portuguesa. Todas as funções. Não adianta você escapar. Eu vejo porque meu filho faz engenharia civil. Pura matemática, que Deus me livre, é cálculo para todo lado. Calcula viga, calcula teto, calcula isso, calcula aquilo, que dá até arrepio para mim, né? Para eu que sou de exatas. E ele tem que fazer relatórios enormes, páginas e páginas de relatório. Os colegas sofrem, ele nem tanto porque acostumou a escrever aí no Fleming. E ele fala, meus colegas ralam para fazer relatório. Vai para o laboratório de materiais concretos, não sei o que lá, e depois tem que fazer relatório. E muita gente não consegue. Ou faz de uma forma ridícula, tem que fazer apresentação de trabalho, porque tem que fazer a obra, não sei das quantas lá, tem que fazer a apresentação de obra, não consegue. Ou apresenta de uma forma tosca. Vai ser um profissional que não sabe escrever. Precisa da língua portuguesa. Precisa dominar as palavras. Página 84, tem aí uma interpretação desse texto que nós não faremos, porque hoje eu tenho uma outra atividade para vocês, tá? A importância da argumentação eficiente. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Por que é importante argumentar de forma eficiente? A argumentação é a alma do seu texto. A argumentação, ela vai te dar a maior nota no texto. Se você coloca uma argumentação pobrezinha, se você coloca uma argumentação simplesinha, se você coloca uma argumentação sem conteúdo, o seu texto vai ficar com nota pobrezinha, simplesinha, senso comum. A alma do seu texto é a argumentação. É o desenvolvimento. Você precisa buscar um bom desenvolvimento. Então, cuidado na hora de escrever o seu texto. Não escreva de qualquer jeito, tá? Existem dois tipos de dissertações. Então, eu quero lá na página 85, nesse quadradinho amarelinho aqui, ó. Tá? Parece bobeira, mas não é. Dissertativo expositivo e dissertativo argumentativo. Eu gostaria da participação de vocês. Quem pode ler o dissertativo expositivo? Quem pode ler? Vamos lá, começar as participações. Posso ler, Prost? Pode, Bruna, por favor. O texto dissertativo expositivo deve restringir-se à explanação objetiva de um assunto, sem que haja interferência do autor, que não deve expor seu ponto de vista em relação ao tema. Seu objetivo, portanto, é apenas explicativo. Exatamente. Então, olha só. Você vai só expor sobre o assunto. Você não vai interferir nesse texto. Então, tem prova que pede, né, dissertativo expositivo, para você expor. Então, é só uma exposição. Sabe quando você vai na Expo Grande e tem lá a exposição de animais? Eles estão ali para serem apreciados. E você simplesmente vai assistir, né, vai ver os animais, vai apreciar aqueles animais, eles estão ali expostos. Quando você vai falar sobre o trânsito em Campo Grande, e é um texto expositivo, você simplesmente vai falar, mostrar como ele é, mas você não vai dar seu ponto de vista. Então, se você quiser fazer a diferença e saber a diferença de um para o outro, aqui você pode puxar uma setinha, né, e colocar sem ponto de vista.
do autor do texto. Então, é sem o seu ponto de vista. Ele é apenas explicativo. Você vai mostrar como é o trânsito de Campo Grande. Ah, em Campo Grande acontece isso, em Campo Grande acontece aquilo, em Campo Grande é assim, em Campo Grande já foi assim, em Campo Grande pretende ser assim, porque o prefeito fez isso, porque o prefeito fará aquilo, porque ele quer fazer assim, porque ele faz assado, porque acontece assim e acontece desse jeito. Isso. Expositivo, tá? E tem vestibular que pede assim, só expositivo. Agora, o texto que nós trabalhamos na escola e o texto que o Enem cobra e que a maioria dos vestibulares cobra é o texto dissertativo argumentativo. E tem uma outra diferença. Tem gente que fala assim, professora, mas e se não tiver escrito? Se tiver escrito só dissertativo, eu posso fazer expositivo? O que vocês acham? Será que você pode fazer só expositivo se tiver escrito só dissertativo? Porque tem aluno que acha que pode. E aí você corre um risco muito grande. E eu falo para você, cuidado, leia a proposta, porque se tiver escrito só dissertativo, como acontece na prova do ITA, não sei se alguém aqui tem o interesse de fazer ITA, ou até a própria FUVEST já fez isso. Você está lá, faça um texto dissertativo, só que ele não põe dissertativo argumentativo. Ele só põe dissertativo. Só que lá no meio da proposta ele coloca assim, faça um texto dissertativo, argumentando sobre. Quando ele escreve argumentando, significa que o seu texto deve ser dissertativo, argumentativo. Se ele usar a palavra argumentando, pronto. Já está definido que tipo de texto que é, certo? Alguém pode ler o texto dissertativo argumentativo, por favor? Alguém? Professora, que página que você está? Página 85. Bom dia, Eduardo. Página 85 do capítulo 11. Alguém pode ler? É só um trechinho, gente. Texto dissertativo, argumentativo. Eu posso ler, prof. Isso, obrigada, Isabel. Já o texto dissertativo argumentativo busca construir uma comunicação persuasiva e, para tanto, o autor precisa se posicionar e sustentar sua opinião de forma clara e direta. Isso. É até aí. Precisa se posicionar. Se você quiser grifar isso aí, ó, já destaca para você que tipo de texto que é esse. O posicionamento do autor. O posicionamento do autor é o ponto de vista. Então, esses dois, eu falo que são dois gêneros, né? Porque um é expositivo e não precisa do seu ponto de vista, e o outro é argumentativo e precisa do seu ponto de vista, tá? Então, aí, aqui continua falando, né? A maior parte dos vestibulares deixa claro que espera um posicionamento do candidato e determina a produção de um texto dissertativo argumentativo. Quando ele fala que ele quer um posicionamento, que ele quer que você faça uma argumentação, ele quer um dissertativo argumentativo, tá? Sem questionamento. Então, presta muita atenção nisso. Não é porque está só escrito dissertativo que você tem a liberdade para fazer uma exposição. Não tem. Não sinta essa liberdade. Alguma dúvida até aqui? Não? Nada? Muito bem. Agora a gente vai para a estrutura do texto dissertativo, tá? De todos os textos dissertativos. A estrutura a gente vai revisar. Página 86 do capítulo 11. Matheus, bom dia, que chegou agora. Bom dia. Tudo bom? Página 86. Vamos lá. Aqui na estrutura eu quero que vocês acompanhem, porque é muito importante. Eu vou cobrar isso,
tá? Na avaliação de vocês, então eu preciso que vocês prestem bastante atenção. O título, né? Então, olha só, o título tá tudo separadinho, né? Aí aqui tem o título. Muitas vezes o título é opcional, muitas vezes. No Enem, o título não é solicitado, né? Vocês já sabem disso, a gente já conversou sobre a prova do Enem. O título não é solicitado. Se você colocar, você vai usar a primeira linha e vai começar o texto na segunda linha. Você não precisa pular linha entre o título e o texto, tá? Não deixe linha em branco. Então, título e texto na segunda. Beleza? Sem dúvidas quanto a isso, tá? Bom dia, Bruno. Então, olha só. Título e texto logo na segunda linha. Aí, você tem as partes do texto, tá? Aí você tem as partes do texto. Você tem introdução, desenvolvimento e conclusão. São as partes básicas de um texto dissertativo. Só você olhar aqui que você vai acompanhar. Página 86, Bruno, para você que está chegando agora. Página 86. Livro 2. Não é 2B, 2. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, aqui a gente tem um texto que é um exemplo, O Fim do Grande Irmão, né? O que você coloca na introdução? Você apresenta o ponto de vista que será defendido e também, né, que é a sua tese, e você mostra para o leitor a sua contextualização sobre o que você vai falar, o assunto. Então, você tem que mostrar o assunto e a sua tese sobre esse assunto. Você contextualiza sobre aquele assunto, mostra o seu conhecimento sobre aquele assunto e qual é a sua tese, o seu ponto de vista sobre aquele assunto. É nesse momento que você está mostrando para ele, ó, eu vou falar sobre isso, eu sei isso, sobre esse assunto, e o meu ponto de vista é esse, eu vou defender isso. Tem que ter na sua introdução a sua tese, para eu saber sobre o que você vai falar, tá? Aqui do ladinho direito ele fala, né? Expõe-se de forma clara a ideia central a ser defendida, ou seja, a tese. Tem que ser de forma clara e objetiva. Nesse caso, ele está falando sobre a internet, né? A internet é uma forma atual de manipulação das pessoas. Então, o autor desse texto deixou claro que a internet é uma forma clara de manipulação das pessoas. É uma forma atual de manipulação das pessoas. Tá? Esse é o ponto de vista de quem escreveu esse texto. Depois vem o desenvolvimento. Esta pessoa fez 3 parágrafos de desenvolvimento. Você pode fazer 2 ou 3, contanto que dê no mínimo 20 linhas. Tá? Muita gente hoje tem feito 2 de desenvolvimento, 2 bons parágrafos, 2 grandes parágrafos de desenvolvimento para poder argumentar melhor do que 3 pequenos. Tá? Mas isso fica a seu critério. O que você coloca na argumentação, no desenvolvimento? Aí aqui diz assim, discute-se o problema que pode ser apresentado na proposta ou desenvolvido pelo autor, explorando argumentos que sustentam o ponto de vista. Trata-se da parte mais longa da dissertação. Aqui, você vai defender a sua ideia. Você vai mostrar para o corretor, para mim, para o professor que vai ler o seu texto, por que você tem aquele ponto de vista. Por que você fala aquilo? Por que você tem aquela tese? Por que a internet é uma forma atual de manipulação das pessoas? Fala para mim. Ah, primeiro, por causa disso. Segundo, por causa disso. Então, me explica.
E aí você vai me explicar. Mas tem que ser bom esse argumento. No caso aqui, da pessoa que fez esse texto, nesse caso é Isabela Carvalho Leme de Oliveira da Cruz. Redação do Enem de 2012. Ela tirou nota 1000 nesse texto, de 2012. No primeiro argumento, ela colocou que o computador exerce grande influência na disseminação de certos padrões assumidos pelas pessoas. No segundo de argumento, ela colocou que as redes sociais funcionam como agentes de alienação cultural e social. E no terceiro de argumentação, ela colocou que a divulgação indiscriminada dos hábitos e preferências dos usuários, devido à publicação de perfis, abre espaço para difamação de alguns ou a promoção de outros. Isso é de 2012, né? Então a gente tem que tirar o contexto para poder entender, ou tem que ir lá para o contexto de 2012 para poder entender. 3 de argumentação que ela colocou. Muito bem. Eu quero chamar atenção, antes de ir para a conclusão, eu quero chamar atenção para uma outra coisa. Primeiro, vou pegar meu marca-texto. Aqui. Na introdução, quantas frases, quantos períodos ela fez na introdução dela? Então, olha só. Eu vou ler, vou marcar e depois eu mostro. Câmeras que gravam qualquer movimento, telas transmitindo notícias a todo minuto, o Estado e a mídia controlando os cidadãos. Ponto. Primeiro período. O mundo idealizado por George Orwell, em seu romance 1984, onde aparelhos denominados teletelas controlam os habitantes de Oceania, vem se tornando realidade. Ponto. Segundo ponto. Terceiro período. Com a televisão e principalmente a internet, somos influenciados, para não dizer manipulados todos os dias. Terceiro ponto. Então, a Isabela fez 3 períodos aqui na introdução. Tá? 3 períodos. Eu quero lembrar aos senhores, né, e todos que não foram meus alunos, que um parágrafo, né, isso aqui é um parágrafo, ele tem que ter 3 períodos, 3 frases. Ele precisa ter começo, meio e fim. E aqui no fim, ó, tá? Com um conectivo. Com isso, por isso, assim. Então, você precisa começar a argumentar no meio e concluir no final do parágrafo. Cada bloquinho desse aqui é um texto pequenininho. Esse texto pequenininho tem uma estrutura igual a um texto grandão. Olha só o que ela fez aqui no começo da argumentação. Cada comecinho de argumentação, ela colocou um conectivo. Ó, tal, com isso, outro. Cada começo de parágrafo com um conectivo. Você precisa ligar. Isso se chama conexão. Você precisa ligar um parágrafo ao outro. Você precisa conectar um parágrafo ao outro. Oi, Guilherme. Página 86 do livro 2. Tá? Então, essa conexão de uma parte à outra do texto é muito importante. E aí ela vai para a conclusão. Na conclusão, e essa conclusão está bem diferente do que é cobrado hoje, tá? Porque isso é de 2012. Vocês sabem que é cobrado uma proposta de intervenção, como sempre, só que as exigências são diferentes de cada ano, né? Depois eu vou falar mais disso. De forma breve, a conclusão encerra o texto, fazendo um balanço e reforçando a tese apresentada na introdução. Só que pede uma proposta de intervenção.
A proposta, para finalizar, apresenta-se contraditoriamente a proposta de ampliar o controle sobre o uso da internet e implantar o estudo das novas tecnologias de informação na grade curricular das escolas. O efeito obtido com essa proposta seria a formação mais crítica dos brasileiros, objetivando a construção de um futuro livre da alienação e do controle, negando as previsões de George Orwell de forma a retomar a tese. Então, ela propôs isso. E aí ela escreve lá, diante disso, o que significa esse diante disso? É um conectivo conclusivo. Você precisa colocar um conectivo conclusivo no começo da conclusão. Oi, Gustavo. Oi, menino, eu não sem querer. Página 86, tá? Do livro 2. Quais são os conectivos além do diante disso? Diante disso, portanto, assim, logo, são conectivos conclusivos que você pode usar aqui, tá? Muito bem. Alguma dúvida na estrutura da dissertação argumentativa que a gente acabou de ver? Sim? Não? Podemos ir adiante? Muito bem. Aí, página 88. Aqui tem algumas palavras que você pode usar para se expressar na dissertação. Então, eu quero que você dê uma olhadinha ali embaixo. Aqui, ó. Nesse quadrinho aqui embaixo, ó. A gente vai destacar essas palavrinhas, tá? Tem algumas palavras que você não pode usar, né, na dissertação. E eu geralmente falo, dou uma lista, e aqui tem algumas palavras que eu quero destacar para vocês. Algumas palavras são muito perigosas, como, por exemplo, palavras que demonstram sentimento. Aqui, a última, que demonstra afetividade, por exemplo. Felizmente, infelizmente, espantosamente, surpreendentemente. Essas palavras você não pode usar em dissertação argumentativa, porque você está demonstrando sentimento, tá? Então, eu quero que você coloque aí, do lado dessas palavras, não utilizar, não usar. Eu coloquei um Nzinho, assim, né? Uma abreviação de não, ó, tá? Mas eu quero que você coloque aí no seu, não usar. Jamais use felizmente, infelizmente. O corretor, ele não quer saber qual é o seu sentimento em relação a isso. Ele quer saber a sua opinião e a argumentação em relação à sua opinião, e não seu sentimento sobre isso. Não é sentimentalista a opinião. A crônica é sentimentalista, o artigo de opinião pode ter sentimento, mas a dissertação não, tá? Então, é um gênero que não pede sentimento. Então, coloca aí, não usar. Anota, põe aí do ladinho. E tem o segundo grupo de palavras também, o de dúvida. Talvez, possivelmente, provavelmente e eventualmente. Você também não usa em dissertação. Você nunca vai colocar um talvez na sua dissertação. Talvez o governo possa resolver essa situação. Não, você não vai colocar talvez. Se você está dando um ponto de vista, você está argumentando, defendendo esse ponto de vista e propondo a solução, por que você vai usar dúvida? Não faz sentido, tá? Então, para esses dois grupos de palavras, ó, vou mostrar de novo, dúvida aqui no segundo, e no último, que é sentimento, não usem em dissertação. Certo? Marquem aí, por favor. Não usar em dissertações. Os outros, a gente vai usar, tá? São grupos de palavras que vão expressar
ideias que nós queremos e que vocês podem utilizar. Certeza, então, se você quer colocar certeza no seu texto, você pode usar, sem dúvida, realmente, naturalmente, evidentemente. Necessidade, esse é interessante você colocar na conclusão. É preciso, é necessário que o governo, né? Obrigatoriamente, necessariamente. De conclusão, em síntese, em resumo, em suma, então esses todos você pode usar. De prioridade, para colocar no primeiro parágrafo de argumentação, esse fica ótimo. Em primeiro lugar, primeiramente, inicialmente, acima de tudo. De delimitação, você pode colocar em qualquer parte do texto. Geograficamente, biologicamente, do ponto de vista social. Então, todos os outros você pode utilizar. Mas esses dois que eu destaquei, por favor, não utilizem, tá certo? Então, fica aí a dica. Alguma dúvida? Não? Tá bom. Aí, recursos para reforçar a objetividade. Então, como que você melhora a linguagem do seu texto? Às vezes eu escrevo lá, melhora a linguagem, não use linguagem informal. Como é que você faz isso? Às vezes eu espero que o aluno venha me perguntar, mas ele não vem, então eu vou já dar a dica que está aqui. Tem aluno que está escrevendo em primeira pessoa. Nós, não pode. Não pode usar o nós. Olha lá, em vez de escrever nós lutamos para ter o nosso direito, tá errado, faz um X. Vou até pegar uma caneta, só para mostrar. Vou estragar aqui meu livro. Cadê? Uma caneta preta. Ó. Se eu consigo virar assim. Aí. Ficou bem interessante, ó. Ao invés de você escrever assim, você vai escrever assim, tá? E assim sucessivamente todas essas possibilidades. Ao invés de escrever nós lutamos para o nosso direito, isso está totalmente errado, não faça assim. Você vai escrever como está aí do lado direito. Lutam para ter o direito. As pessoas lutam, o povo luta, os índios lutam, seja lá quem for que luta. Você nunca vai dizer nós lutamos. Tá? Em vez de nós desejamos, deseja-se ter. Em vez de nós desejamos, desejar ter o direito à privacidade preservada é algo comum a todos. Olha como fica bem melhor a linguagem. Sai do comum. Eu preciso que vocês melhorem a linguagem da redação de vocês. Que saiam dessa linguagem informal e saiam da primeira pessoa. Não use primeira pessoa, nem do plural. Agora aqui, agora é o contrário, né? Agora você vai ignorar o lado esquerdo, não, vai continuar ignorando o lado esquerdo e usando do lado direito. Em vez de nós não tínhamos problemas como esse até o século passado, você vai colocar, até o século passado não havia problemas como esse. Não use o nós, não use o nós. Nós precisamos estar cientes, não use, use. É necessário estar ciente. Olha aí a dica, né? Daquela palavrinha lá. É necessário, é preciso. Convém estar ciente. E empregar a voz passiva também é outra forma. Nós não utilizamos, não foi utilizada. Pronto, tire o nós, o nosso. Não use o nós. Gente, eu vou cobrar isso na prova de vocês. Se aparecer nós e nosso, vai perder nota, muita nota de linguagem. Eu estou avisando. Então, avisa aí, quem não está assistindo a aula, avisa para assistir essa aula e ler essa parte da apostila, tá? Vou repetir, olha só, página 89, é só olhar aqui. Ao invés de, né, ou em vez de
usar o nós, não use nós, não use nosso, não use primeira pessoa, eu ou nós, você vai usar lutam, as pessoas lutam, vai usar deseja-se, use o se, né? Coloca o verbo e o se, usa o verbo no infinitivo, desejar, ter o direito, em vez de nós desejamos, coloca no infinitivo o verbo, desejar ter o direito à privacidade. Outro exemplo, até o século passado nós não tínhamos problemas como esse. Até o século passado não havia problemas como esse. Então, troca o verbo, não tinha por não havia. Nós não tínhamos? Não, não havia problemas como esse. Tira o nós, tira o nosso. Não use primeira pessoa, nem do singular e nem do plural. Faz o seu texto, faz o seu rascunho e observa se você usou primeira pessoa. Tira tudo, tá? Não é para utilizar isso na sua prova. Outro exemplo. Nós precisamos estar cientes de que a privacidade na era digital é algo frágil. Nós precisamos? Não. É necessário estar ciente. Convém estar ciente. É importante estar ciente. Pronto, você já arrumou o seu texto. Combinado? Mais uma aqui embaixo, a última. Nós não autorizamos. Está errado. Nós não. A divulgação das imagens não foi autorizada. Olha como fica bem mais bonito. Certo? Alguma dúvida aqui? Isso aqui é muito, muito, muito importante. Eu não quero o uso de primeira pessoa no texto de vocês. Tá bom? Muito bem. Por que você não pode usar a primeira pessoa no texto? Porque ele faz o texto ficar pessoal. E o texto ele tem que ser impessoal. Eu não quero pessoalidade no texto. Ele tem que ser totalmente impessoal, tá? Mas ele não tem que ser imparcial. Ele tem que ter o ponto de vista. Então, lá na introdução, eu quero o ponto de vista de vocês, eu quero a tese de vocês. Eu quero a tese, e depois o argumento, e depois a proposta de intervenção. Como sempre. Muito bem. Bom, agora, a apostila traz, deixa eu ver que horas, 15 para as 8 da tela. A apostila traz algumas dicas de como você proceder para fazer a argumentação, tá? Eu sei que algumas pessoas já têm o seu esquema de fazer texto, né? Mas são dicas boas que tem aqui, tá? Eu vou dar 3 dicas que a apostila traz, e aí eu vou passar a atividade para vocês e fazer a chamada. A atividade de vocês seria interessante que vocês me mandassem o mais rápido possível, para eu poder corrigir antes da prova da semana que vem, porque a prova vai ser de dissertação, tá? Por isso que eu estou falando que eu vou cobrar tudo que eu falei nessa aula, estou falando para avisar os colegas para assistirem essa aula, né? Para vocês poderem estar preparados e tal, porque é importante não errar, né? Ter um texto de qualidade melhor. Vocês não estão mais no 9º ano. No 1º ano, eu vou cobrar os conectivos entre os parágrafos. Vou cobrar os conectivos não só de conclusão, mas entre os parágrafos, como tem aqui no texto, na página 86. Não pular linhas. 3 períodos em todos os parágrafos, no mínimo. Vou cobrar o que eu falei agora, não usar primeira pessoa, nem no singular, nem no plural. Introdução com tese e contextualização. Argumento consistente, tem que ter um bom argumento, né? E a proposta de intervenção referente à sua tese. Tem que estar tudo relacionado
para poder ter um bom argumento, no mínimo 20 linhas, né? E bons argumentos. Isso que eu vou cobrar na prova, tá? Bom dia, Rafael. Oh, não entrou ainda, tá entrando. Mas aqui a gente tem três técnicas. Eu vou tentar resumir essas técnicas. Elas começam ali na página 91. Bom dia. Bom dia, professor. Bom, a gente tem três técnicas. A primeira é de progressão temática linear. Eu vou tentar dar uma enxugada para ver se facilita para quem não tem nenhuma técnica, nenhuma estratégia, né? E se te ajuda. Você não precisa fazer as três, nem precisa ser uma dessas três, ou escolher uma dessas três para fazer na sua redação, tá? É só uma ideia de como você pode fazer seu texto. Aqui, nessa primeira técnica de progressão temática, o encadeamento das ideias segue um padrão em que o comentário feito, então você tem um comentário, o comentário feito após determinado tópico passa a ser o próprio tema do tópico seguinte. Sobre ele, faz-se então um novo comentário de forma sucessiva. Então, como que é isso? Você tem um tópico e um comentário, um tópico 2 e outro comentário, tópico 3 e um comentário. Então, você vai fazendo tópicos e comentários. Você põe uma ideia e analisa aquela ideia. É isso que ele quer que você faça. Então, dá uma olhadinha nesse desenho, nesse gráfico que está aqui na página 91. Utilizar as redes sociais sem tomar certas precauções é o tópico 1. Pode causar prejuízos à vida, é o comentário 1, sobre esse tópico 1. Aí depois vem o tópico 2. Um desses prejuízos que é relacionado ao comentário 1, que ele falou dos prejuízos, né? Então, ele vai amarrando um comentário ao outro tópico. Ele vai fazendo uma análise casada. É a exposição indesejada de sua privacidade. Aí ele já joga, né, outra ideia, que é o comentário 2. Essa exposição, tópico 3, que é igual ao comentário 2, né, que é a exposição, que está ali no comentário 2, pode gerar consequências graves, tanto no âmbito pessoal como no profissional. Então, já é um comentário 3. São muitos os casos em que pessoas foram demitidas. Tópico 4, já é o último tópico, que é igual ao 3, está falando de profissionais, por terem sua vida exposta na internet, o que mesmo que indiretamente pode comprometer a imagem de seus empregadores. Então tá aí, você vai amarrando, você vai falando de uma coisa que puxa a outra, uma coisa que puxa a outra. Eu acho que a maioria faz isso, sem nem saber que tem tópico e comentário, né? A maioria vai fazendo isso automaticamente, tá? A segunda estratégia, virem aí a página. Lá na página 92, é uma progressão temática com tema derivado. O que é isso? Nesse modelo, diferentes tópicos derivam de um tema comum, chamado de hipertema. Um possível esquema para representar esse formato seria o seguinte. Então, dá uma olhadinha aí. Você tem um hipertema, que é uma frase grandona. No ano de 2016, verificou-se um grande avanço na utilização da internet no Brasil. 69,3% dos domicílios passaram a contar com acesso à rede. Então, você tem aí, né, uma frase bem grande e cheia de informações. Então, observe que nesse modelo há uma mudança de tópico, mas que segue uma direção específica, do todo para as partes menores. Então, tópico 1, na região norte, então ele pega a informação grande e vai para as partes. Ele pegou todo esse 69% dos domicílios, e aí ele foi falar da região norte, ó. 69, na região norte, 62,4% dos lares possuem acesso à internet. Aí ele foi entre os domicílios que não contam, e aí ele vai analisando. Região Nordeste, porque ele pegou uma informação muito grande, ele foi destrinchando essa informação grande. Também dá para fazer isso, tá? Muito bem. Aqui eu mais gosto,
que é a última que está aqui, que eu já mostrei para vocês essa estratégia, que é a progressão temática com comentário subdividido. Essa eu acho que é muito, muito, muito legal. Nesse caso, ao desenvolvimento de um comentário superordenado, dando origem a subtópicos. Olha só como fica legal esse. Você faz um tópico frasal. Dentro desse tópico frasal, você coloca tudo que você vai comentar no parágrafo. Fica super bacana. Vamos ver se dá para eu destacar. O usuário das redes sociais deve tomar cuidados ao expor detalhes da sua vida na internet, no que se refere à regulação da privacidade, à marcação geográfica e ao tipo de conexão empregado. Então, olha só, ele coloca no tópico frasal dele, no comecinho do texto, né, no comecinho do parágrafo, esta frase, que é o conhecimento que ele tem sobre o assunto. E você pode colocar o seu conhecimento sobre o assunto. Ele colocou isso. E depois ele vai destrinchando. Privacidade, a geolocalização e o tipo de conexão. Aí depois ele foi destrinchando. Ó. Cada um virou um parágrafo isolado. Ele colocou no começo do texto e aí depois ele destrinchou o conhecimento. Eu acho que fica super, super, super tranquilo de fazer essa análise. Porque aí você fala da privacidade, depois você fala da geolocalização e depois você fala do tipo de conexão. E tá tudo ali colocado naquele comecinho. Fica bem fácil. Os 3 itens mencionados no primeiro parágrafo são desenvolvidos nos parágrafos subsequentes, garantindo a progressão temática do texto. Então, eu acho que esse daqui, ele te faz ter um mapa do texto. Você coloca tudo ali, você não se perde, o seu texto fica organizado, ele fica bem... Você mostra para o corretor que você pensou, que você organizou o seu texto. Então, é isso que é importante, tá? Muito bem. Encontrei isso na internet. Muito bom. E agora, alguém tem alguma dúvida disso tudo aqui que eu falei? Muito bem. Agora eu quero que vocês abram. Muito bom, muito obrigada. Página 96, que é a proposta de vocês hoje. Proposta, página 96. Leia os infográficos a seguir para realizar a proposta de produção de texto. A proposta, a gente vai começar ela hoje, né? Eu queria muito que desse tempo de vocês produzirem hoje, mas eu acho que não vai dar tempo, porque já são 8 horas quase, né? A de hoje para a semana que vem, calma. Eu queria muito, é o que eu estou falando, né? Que eu queria muito que tivesse dado tempo de produzir hoje, para eu já corrigir hoje, essa semana pelo menos, para vocês poderem ficar tranquilo para a prova. Mas eu sei que não dá, não vai dar tempo, mas eu quero que vocês já comecem a pensar nessa produção de texto, fazer direitinho com todas essas informações, né? Então, mas ó, eu quero conversar com vocês sobre essa proposta. Você tem aqui algumas informações. Meios de acesso. Eu podia compartilhar aqui com vocês, eu acho que eu consigo, peraí. Tem aqui a tarefa. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Isso, tá aqui, né? Vocês estão vendo. Sim? Estão? Então, professora. Então tá. Olha só. Eu coloquei aqui que é para a semana que vem, tá? Mas eu vou fazer um outro aviso. Se vocês quiserem que eu corrija antes da prova, porque semana que vem é prova, aí me manda até sexta-feira, por exemplo, que daí eu corrijo e devolvo para vocês antes da prova,
porque aí, na hora da prova, você já vai ter essa atividade corrigida, né? Que vai ser dissertação, certo? Isso, se mandar hoje, eu já corrijo durante a semana. Não tem problema. Hoje eu também não consigo corrigir, porque hoje, essa semana, eu tenho um monte de aula. Eu tenho um monte de aula hoje, amanhã, quarta. Aí eu vou começar a corrigir lá pela quinta-feira. Se vocês me mandarem até quarta, aí já fica mais tranquilo para eu começar a corrigir lá pela quinta. Sexta-feira já é mais fácil, tá bom? Aí eu mando para vocês de volta corrigido, para antes da prova vocês já terem uma noção do que dá para melhorar para fazer a prova, tá? Beleza. Então, olha só o tema. Leia os infográficos. Travou tudo. Leia os infográficos a seguir para realizar as propostas de produção. Mas é a proposta. Eu quero que vocês façam essa que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Alguém está falando comigo? É a proposta. Pode falar. Não? Achei que alguém estava falando. Proposta A. Proposta de produção textual 1. Com base nas informações contidas no infográfico, realize um debate. A gente, né, se alguém quiser falar, eu sei que vocês são quietinhos, mas se alguém quiser falar, pode falar, tá? Em que se discuta a seguinte questão. Vocês vão escrever sobre essa questão. Os prejuízos causados pelo mau uso das redes sociais suplantam os benefícios oferecidos pela internet? O que vocês acham? Não, é um só. Vocês vão fazer só a letra A. Tá? Só a letra A, tá escrito aqui, ó. Realize o exercício, proposta A, produção textual 1. Beleza? Vamos lá, então. Meios de acesso. Quem acessa, acessa 92% pelo computador, 80% pelo smartphone e 38% por tablet. Frequência diária nas redes sociais, 85,6% Facebook, 30,7% o Twitter, 25,6% no Instagram. Olha só. 81,3% coloca fotografias dele mesmo. 76% coloca o nome verdadeiro. 55,9% coloca a idade verdadeira. 6% coloca o número de telefone. 25,9% é perfil público. 29,9% com perfil privado. Isso aqui a gente foi tirado de uma matéria chamada Redes Sociais, Perigos, sim ou não? De um jornal. Muito bem. A pergunta do tema é: os prejuízos causados pelo mau uso das redes sociais suplantam os benefícios oferecidos pela internet? O que vocês acham? O que é suplantar? Suplantar. Superar. Exceder. Isso. É a mesma coisa que superar. Então, agora vocês já aprenderam uma palavra nova, né? Suplantar. Superar. Então, agora a gente troca suplantar por superar, só para a gente pensar no tema. Os prejuízos causados pelo mau uso das redes sociais superam os benefícios oferecidos pela internet, porque a internet tem muitos benefícios. Os prejuízos pelo mau uso, porque as redes sociais também têm um bom uso, mas por quem usa mal, né?
os prejuízos causados pelo mau uso das redes sociais superam os benefícios oferecidos pela internet? É sobre isso que eu quero que vocês escrevam. Tá? Então, eu quero que vocês pensem nisso. Será que quem usa mal, que causa prejuízo, faz com que esse prejuízo seja tão ruim, mas tão ruim, que supera o lado bom? Faz com que isso seja tão ruim que o lado bom seja apagado? Que o lado bom seja deixado de lado? Então, é isso que eu quero que vocês pensem. Tá? Você vai fazer uma dissertação argumentativa. Eu, se fosse vocês, começaria lendo este texto que fala sobre internet, desta mocinha que tirou nota 1000 no Enem, que fala sobre internet. Claro, é um texto antigo, não é para copiar nem nada disso, mas ela fala sobre internet, fala muita coisa interessante, tá? De repente, eu iria atrás também desta matéria que está aqui, ó, que foi tirada este gráfico, do jornal, etc. e tal, que fala sobre redes sociais, perigo sim ou não. Eu iria atrás de informações para escrever esse texto. Então, vale a pena você fazer isso também. Tá? E eu quero que vocês comecem agora essa atividade para tirar alguma dúvida. Qual é a sua tese sobre isso? Eu quero que você tenha a sua tese. Crie pelo menos a sua tese agora enquanto eu faço a chamada. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Enquanto eu faço a chamada. Acho que não, prof. Não, tá de boa? Então pode começar. Ui. Peraí, tô gravando. Pode falar. Não, já tirei.
Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não? Tudo certo? Então, eu vou começar a fazer a chamada para a gente poder sair, tá bom? Pode ser? Beleza, professora. Então, tá bom. Então, vamos lá. Aí tem que abrir a câmera, me dá um tchauzinho e aí já tá liberado, tá? Amanda. Tchau, Amanda. Boa semana. Bruna. Tchau, Tchau, Bruna. prof. Boa semana. Boa semana, prof. Obrigada. Nada. O Bruno pediu para esperar um pouquinho. Carol Belmonte. Fabrício Rezende. Oi, professora. Tô Oi. aqui. Tá com câmera? Beleza. Boa semana, Fabrício. Boa semana, professora. Tchau. Tchau. Fernando. Carol. Aqui. Cadê você? Boa semana. Falou. Carol, Gustavo. Possível, professor. Deixa eu tentar. Tá. Tchau, professora. Tchau, boa semana. Cadê a Carol Belmonte? Isabela. Beck, Isabela Risuto. Boa semana para vocês. Jadson, João Gabriel, João Vitor. Tô aqui, professora. Aqui, prof. Tchau. Cadê vocês? João Vitor, saiu sem peraí. aparecer? João Gabriel. Já vou ligar a câmera para você, prof. Peraí. Carol Belmonte, não apareceu ainda. Bruno Conte, conseguiu? Pode aparecer, Bruno. Bruno, Carol, João, Matheus Braga, pode aparecer. Tchau, prof. Tchau. Pode sair, Boa professora? semana para você. Eu só vi o Pedro, cadê o Gabriel? Não vi. João Gabriel. Carol Belmonte, Matheus Braga, Rafael pode aparecer. E Maria Eduarda Gasal também pode aparecer. Agora vi, Bruno. Beleza, boa semana. Carol Belmonte, Matheus Braga, Rafael e Maria Eduarda Gasal podem aparecer. Tchau, Bruno. Boa semana. Também acho.
Carol, Matheus, Rafael e Maria Eduarda vão levar falta. Carol, Rafael e Maria Eduarda estão aí?